Hoje eu vou te contar a história da primeira vez que eu vi meu mentor espiritual e conversei com ele, o deus grego Pan. Já de início quero lembrar que eu não sou helenista, eu não tenho uma religião, então, por favor, não interprete nada disso dentro de dogmas. A gente vai estar falando aqui de uma espiritualidade livre, onde os espíritos podem se manifestar com arquétipos e nomes relacionados à cultura da pessoa com quem eles estão conversando. Eu vejo o meu mentor desde criança, mas via daquela forma que criança costuma ver, onde os adultos não veem e acham que é tudo da cabeça da criança. Eu lembro que eu chorava muito de noite, porque eu via ele na porta, como que me protegendo, mas eu tinha muito medo, porque a forma que eu projetava nele era a forma do lobo mau, que era o que eu tinha de referência de algo que me assustava. Mas ele não me fazia mal. E na medida em que eu fui crescendo, eu fui transformando a minha relação com ele. Por muitos anos eu o chamei de Jesus, de Espírito Santo, sentia a presença dele, conversava, e tá tudo bem. É tudo dentro da sua capacidade de compreender e de discernir aquilo ali. Os mentores não se preocupam com nomes, com formas, até porque espírito não tem exatamente uma forma. Eles podem assumir formas diferentes. No fundo, todos nós somos um que se manifesta de maneiras diferentes. Mas quando eu comecei a vivenciar realmente o meu processo de despertar espiritual, Pan se aproximou de mim de uma forma muito forte, clara e bonita também. Fica para um outro vídeo, mas eu nunca tinha visto ele, sabe? Eu nunca tinha conversado com ele assim, rosto a rosto. Então, eu ouvia a voz, eu recebia mensagens, fazia canalizações, tinha respostas, tinha experiências, confirmações no mundo material. Então, as pessoas chegavam para mim e me diziam coisas que não tinha como elas saberem sobre como o Pan estava trabalhando comigo, sobre o que ele estava me dizendo, e também coisas que ele me dizia e me mostrava que aconteciam no mundo real logo em seguida. Meu pai, por exemplo, acompanhou muito desse processo. Tinha vezes que eu literalmente tinha que parar o que eu estava fazendo e ir para a cozinha, tomar uma água, respirar, porque era muito forte as experiências com ele. E forte no sentido, sim, de maravilhosas, de incríveis. O meu livro A Banda Sagrada de Tebas foi muito escrito na companhia dele, do meu guardião, e dos meus outros mentores que trabalham junto com o Pan. Mas eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Não é à toa que a Banda Sagrada de Tebas, que é o livro que eu lancei, ele é um livro iniciático para você que já está passando por um processo de despertar e que quer entender o aspecto sagrado que há na homoafetividade, que é uma faceta, uma manifestação da natureza. Mas então, se aproximando desse dia em que eu vi Pan, uma pessoa me disse o seguinte: Tiago, o seu mentor, ele sente saudades de você, ele sente saudade de quando você conversava com ele. E eu fiquei assim, na hora, assim, meio impactado, porque eu já vinha trabalhando com o Pan, sentindo a presença dele, eu já tinha ciência de que era ele, já entendia muito da nossa ligação. Na hora minha ficha caiu e eu percebi que realmente fazia muitos anos que eu não conversava com ele. Porque antes, quando eu era cristão, eu conversava com ele, o vendo como Jesus, como Espírito Santo, e eu sentia a presença dele, era algo incrível, maravilhoso, e o agir dele na minha vida. E depois que eu entendi que o cristianismo não era mais meu lugar, e eu abri a visão, expandi a minha consciência para muitas coisas, eu passei a me relacionar com a espiritualidade meio que recomeçando. Então foram muitos estudos, muitas pesquisas, muita escrita, e ali meu mentor comigo, os meus outros mentores também, eu sentia a presença deles, o agir deles, como eu disse, eu já canalizava muitas coisas, escrevi um livro inteiro baseado em pesquisas reais, em descobertas históricas, pesquisas científicas, mas também com canalizações. Mas eu já não tinha um diálogo, sabe? Quando você para conversar sem pensar muito na escolha de palavras e desabafa e ouve.
Até porque eu já não sabia mais como fazer isso, porque se eu não via mais a espiritualidade como eu via antes, porque antes eu via tudo como uma coisa só, né? Um Deus único, um pouco afastado de mim, mas que através de Jesus estava perto, mas uma divindade com a qual nunca me liguei, eu nunca me liguei com Javé, nunca me liguei. Hoje, obviamente, eu entendo porque realmente não ressoa comigo. Mas eu sentia falta. Quando ela me fez essa pergunta, quando essa moça me fez essa pergunta, eu percebi o quanto eu sentia falta de conversar com o meu mentor. Ela falou assim, olha, e ela não sabia, sabe, de detalhes, nem da minha história. Ela disse assim, olha, ele sente muita sua falta. Ela falou da questão da minha infância, né? Eu tinha muito contato com ele quando eu era criança, embora eu tivesse medo dele, mas ele era uma presença ali sempre muito constante na porta do meu quarto, me protegendo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu entendi que eu precisava, depois de anos, voltar a fazer uma oração. Mas não uma oração como eu fazia quando eu era cristão, mas uma conversa mesmo. E eu fiz isso nesse dia. Eu conversei com o Pan pela primeira vez, de uma forma assim, sem estar relacionada a estudos, pesquisas, investigações, escrita. Conversa, de pupilo para mentor, de aprendiz para guardião. E eu falei para ele que eu também sentia saudade de conversar com ele. E comecei a desabafar muita coisa. E imediatamente, aquela mesma presença que eu sentia quando eu era adolescente e no início da minha juventude, ali no cristianismo, quando eu conversava com Jesus e com o Espírito Santo, eu senti na mesma hora. O meu quarto se encheu daquela presença. Aí na hora eu comecei a rir, eu falei, então sempre foi você, né? Sempre foi com você que eu conversava. Era a mesma presença. E ali eu chorei muito e eu comecei a ter muitos insights, compreender muita coisa da presença contínua dele na minha vida, realmente sempre muito presente desde a minha infância, não se importando com os nomes que eu dava para ele, estando ali conversando, cuidando de mim. E eu comecei a fazer algumas perguntas, dentre elas eu perguntei há quanto tempo ele estava junto comigo, no sentido assim, há quanto tempo a gente trabalhava junto. Ele me disse que já era algo muito antigo, de muitas vidas, e que isso ainda ia durar por muito tempo. E me posicionou ali como um hierofante, né, como hoje a gente chamaria de sacerdote. Eu não gosto muito dessa palavra, ela é muito religiosa. Prefiro o termo hierofante, alguém que é meio que traz uma mensagem relacionada àquela divindade, àquele arquétipo, àquela egrégora, chame como você quiser. E ele começou a se manifestar muito mais na minha vida a partir daquele dia, então eu procurei um canalizador espiritual da minha confiança, alguém que faz um trabalho muito parecido com o que eu faço também hoje atendendo os meus clientes. Essa moça também que conversou comigo também faz um trabalho parecido com o que eu faço hoje, de canalização espiritual, de confirmação nos oráculos. E eu procurei esse rapaz e eu não dei muitos detalhes para ele. Eu só disse o seguinte: olha, Beltrano, tem um espírito que está se manifestando muito na minha vida, ele está muito presente. E eu não vou te dar muitos detalhes para não influenciar a sua canalização, mas o que você recebe, o que você discerne, o que você tem a me dizer sobre isso? E de forma muito resumida, ele me disse o seguinte: Tiago, esse espírito te acompanha desde quando você era criança e você tinha muito medo dele. Aí na hora eu já comecei, né, a me emocionar, porque eu não tinha contado nada disso, nem pra moça e muito menos pra esse rapaz. E aí ele disse: você tinha muito medo dele, né, quando você era criança, você até chorava, porque você projetava nele uma imagem meio assustadora. Mas ele não se importa com o nome que você dá pra ele, com a forma que você dá pra ele. Inclusive, Thiago, você já deu muitas formas pra ele, né? Muitos nomes. E é verdade. Já vi ele como lobo mau, eu já vi ele como diabo, eu já vi ele como Jesus, eu já vi ele como Espírito Santo. A presença era sempre a mesma. Mas a minha forma de lidar com a presença dele que era diferente. Eu poderia chamá-lo de anjo da guarda também, se eu quisesse, se eu fosse católico. O nome não importa. Você pode chamar de mentor, de divindade, de anjo da guarda. O nome não importa. E inclusive esse rapaz me falou isso, o nome não importa, a forma e o nome que você dá pra ele não importa, desde que você entenda
que ele é uma presença na sua vida e que ele está aqui para te ajudar a se libertar das coisas que te prendem, para que você possa viver a vida plena que você realmente deseja, ser quem você realmente é, sem amarras religiosas, sem amarras com tabus, sem amarras com crenças limitantes. Porque, galera, eu venho de uma vida passada, de algumas últimas vidas passadas, onde eu fui muito religioso, muito, muito. Eu tenho plena consciência disso. Então, nesta vida aqui, eu estou vivendo a minha primeira vida, depois de muitos séculos, ou quiçá milênios, podendo resgatar algumas habilidades minhas, algumas características minhas, alguns dons. Inclusive, o meu trabalho hoje de canalização espiritual é um resgate. É um dom que eu já não usava há muitos séculos, muitos séculos. Eu já não me via atuando nessa área magística, psicológica, né? Porque você trabalhar com a espiritualidade envolve muito psicologia, envolve muito filosofia, envolve muito magia, esoterismo, ocultismo, tudo que, na verdade, é ciência, né? A gente só não tem um total domínio científico dos métodos, dos procedimentos, então a gente chama de magia. E esse trabalho que eu venho fazendo é um desses resgates, por isso eu amo tanto atender vocês, fazer canalização espiritual sobre a vida passada de vocês, o presente, o futuro, as questões de vocês. Uso muito tarô também durante esse processo, que eu acho incrível porque ele conversa com símbolos, e isso é a minha verdade de muito tempo, que estava enterrada. Passou então essa consulta com esse rapaz que me trouxe assim muitas mensagens lindas. Ele falou: Thiago, fica tranquilo, esse mentor aumentou de muita luz, é uma divindade. E realmente, né, o Deus Pan. Ele tem um trabalho, uma energia que assusta muitas pessoas, porque as pessoas estão muito presas. E tudo que não é espelho, Narciso estranha, né? E Pan é exatamente isso, ele é a verdade nua e crua de quem somos, ele nos coloca diante da gente a nossa realidade que a gente mais teme. Ele nos convida a olhar para as nossas sombras, para que a gente possa fazer as pazes com a gente mesmo, lançar luz aonde ainda não tem luz, acolher, trazer com amor. Isso dói, as pessoas têm medo de ver quem elas realmente são. Passou isso, o meu relacionamento com ele se estreitou ainda mais, eu tive mais liberdade, eu entendi que ele era uma presença constante, que era alguém que eu não estava iniciando relacionamento, eu já tinha uma relação com ele. Até que um dia eu fui dormir e eu saí do meu corpo com muita clareza mental. Eu saí do meu corpo e me vi num lugar que parecia uma cidade mediana, nem pequena e nem muito grande, e era aqui no Brasil, e uma moça se aproximou de mim. E quando ela se aproximou de mim, eu entendi que tinha algo relacionado à minha vida espiritual. E aí ela me fez a seguinte, ela me falou, de forma resumida, ela me disse que a gente precisava ir para Paris, que estava na hora, que tinha chegado o momento de eu conhecer o meu mentor. Ela não disse que era Pan, mas estava bem claro que era ele. Porque ela disse até de uma forma meio engraçada, ela falou assim, chegou a hora de você conhecer ele. E esse ele ficou bem enfático. Mas aí ela me perguntou o seguinte, você consegue se teletransportar para esse lugar? Eu vou usar a palavra teletransportar, você pode usar a palavra que você quiser. Você consegue se transpor, se levar para esse lugar, no caso era Paris? E eu disse para ela que sim, porque realmente, quando eu estou em projeção astral, eu tenho muita facilidade de sair de um lugar e ir para o outro, porque é uma questão de você se ligar energeticamente, se projetar nesse lugar. Isso eu faço muito bem, inclusive acordado. Eu consigo, no meio de um caos, me ligar a um outro lugar mentalmente e me transpor para esse lugar. E ali eu me reenergizo, busco a minha paz. Inclusive, eu tenho locais assim para onde eu vou quando eu vou fazer meditação. E imediatamente eu me transpus para Paris, ela se transpôs junto comigo e eu me vi em Paris. Era muito real, porque era real, eu estava lá espiritualmente, obviamente, né? E era noite, eu via os carros passando e a gente estava perto daquela praça muito famosa onde tem um portal, um monumento, eu sempre esqueço o nome dali, e ali são várias avenidas, né, que dão naquela praça, e a gente estava em uma dessas avenidas que dão para essa praça. Eu lembro que eu vi um posto de gasolina. Paris não é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer e visitar. Então, quando eu cheguei lá junto com ela, eu ainda pensei assim comigo, né, de uma forma meio brincalhona, pensei assim, nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha me transportado para Grã-Bretanha, para o Reino Unido. Eu lembro que eu pensei isso.
E ali a gente não ficou muito tempo assim passeando na cidade, não. Ela imediatamente me levou para um salão. Era um lugar onde ia ter um encontro, era onde eu ia encontrar o meu mentor, Pan. Você deve estar pensando, mas se Pan é um deus grego, o que você estava fazendo em Paris? Calma, gente. Os deuses não são mitos. Os deuses são forças cósmicas. E as forças cósmicas, a natureza pode se manifestar no tempo que ela quiser, do jeito que ela quiser. Os mitos são símbolos. Os mitos não são histórias reais, eles são símbolos que nos mostram como aquelas forças cósmicas, ou seja, como os deuses, nós chamamos os deuses de deuses, mas eles são forças cósmicas, como as forças cósmicas interagem entre elas e com a gente, mas são símbolos, os mitos são símbolos. Então não pense que Deus, Pan, é um ser humano com um chifre de bode na cabeça, com pata de bode que toca uma flauta. Isso é simbólico. Ele pode se manifestar assim pra gente? Claro que sim, para conversar com o nosso subconsciente, porque o subconsciente humano não conversa por palavras. Se o Deus Pan se manifesta para você como uma pessoa ou como um vento, é mais difícil você se ligar a ele, a mensagem dele, se ele apenas falar, porque o seu consciente vai entender, mas o seu subconsciente não vai entender bem. Você vai precisar digerir aquilo e passar para o subconsciente. Agora, se a partir do momento que ele vem trazendo simbolismos que conversem com o seu subconsciente, o seu consciente pode até não entender exatamente tudo que está acontecendo ali, mas pode ter certeza que o seu subconsciente está captando, entendendo, digerindo a mensagem. Então, Pan, por exemplo, ele nunca se relaciona comigo de uma forma muito mitológica. Ele usa os mitos dele e dos outros deuses para conversar comigo, para me dar exemplos, para me fazer digerir a mensagem, mas ele lida comigo como. Imagine um homem, eu vou usar uma forma humanoide, mais maduro que você, muito mais sábio, com uma consciência mais elevada. É assim que ele se relaciona comigo. E no caso, até de uma forma mais quitônica, porque Pan e os deuses em si, eles têm muitos epítetos, né? E cada epíteto é como se fosse uma faceta daquela divindade. Acho que dificilmente alguém vai se relacionar com uma divindade em todos os epítetos daquela divindade, até porque tem alguns epítetos que algumas pessoas nem querem se relacionar. Então, Pan se relaciona muito comigo no epíteto de Pan-Licaios. É um dos epítetos mais antigos e desconhecidos de Pan, que eu sempre digo nos meus ensinamentos que é uma das faces mais sombrias de Pan. Sombrias não no sentido cristão, gente. Não tem nada de cristianismo aqui no que eu estou falando, tá? Sombrio no sentido de trabalhar sombras. Então é uma faceta mais, uma face mais séria de Pan. É uma face mais magística, mais oculta de Pan. É aquele lado de Pan onde estão os mistérios, sabe? Não sei se vocês sabem, Pan não é só o Deus que trabalha a sexualidade, a verdade nua e crua, os instintos, a nossa verdade interior, a alegria, o pôr para fora a verdade, o se libertar, a música, a arte. Não, Pan também é o Deus que trabalha as profecias, que trabalha os sonhos, os mistérios, a magia. Isso está numa face mais escura de Pan. E é nessa área que está Panlicaios. E é através de Panlicaios que ele se manifesta para mim. Adivinha só o que é Panlicaios? É o deus lobo. Então, o lobo que eu via na infância já era o meu subconsciente, entendendo quem estava ali. Só que o meu ego entendia o lobo como um lobo mau, porque é o que eu via na televisão. Até aqui o meu lobo mau favorito, que era o de Teatro dos Contos de Fada, da Shelley Duvall, lembra? Olá, eu sou o Shelley Duvall. Então, como eu assistia esse tipo de programa, quando eu vi o lobo na minha porta, eu associava ao lobo mau. Mas era o deus lobo, Pan Licaios, o deus lobo, que era adorado no monte Licaios, lá na Arcádia, na Grécia, de onde vem o meu sobrenome, a minha família. E obviamente que toda essa minha ligação com uma família que tem um sobrenome grego não é por coincidência e não é apenas meu único ela. Ele mesmo já me disse: você está ligado a mim há muito tempo, há muitas vidas, eu te vejo como um hierofante meu. Então, quando eu entrei ali naquela sala, a atmosfera era exatamente propícia para Pan-Licaios. E uma das primeiras coisas que eu observei foi o espaço, o lugar. Era um prédio
em Paris, um prédio bem antigo em Paris, mas era Paris de hoje, tá? E esse prédio, ele estava meio que vazio por dentro, como se já não fosse usado há muito tempo, e eu vi o lado de fora, então eu vi que a gente não estava no primeiro piso, a gente devia estar lá para o terceiro, quarto andar. E eu vou abrir um parênteses aqui, que muito tempo depois, mais ou menos um ano depois, eu descobri que esse lugar é muito, muito, muito parecido com o lugar onde Allan Kardec fez as suas primeiras reuniões espíritas em Paris. Uhum. Não me pergunte por que foi para lá que eles me levaram. Eu não sou espírita, eu nunca fui a uma reunião espírita, eu não entendo muita coisa do espiritismo. Então, assim, eu não estava nem condicionado, gente, a pensar nisso. Até porque foi só mais ou menos um ano depois que eu descobri que aquele lugar era muito, muito, muito igual ao local onde Allan Kardec fez as primeiras reuniões espíritas, onde ele recebeu ali as primeiras mensagens dele em reuniões. Mas, enfim, quando eu cheguei lá, antes de ver Pan, eu prestei atenção que tinham 4 rapazes. Então entrou eu e a moça que estava me levando. E imediatamente, quando a gente entrou ali naquele salão, eu já estava com uma roupa igual a que eles estavam usando. Era uma roupa toda preta, toda escura, e era como se fosse um sobretudo. Sabe esses sobretudos que se usa muito na Europa na época de muito frio? Era mais ou menos isso, um sobretudo preto, mas ele não era um sobretudo qualquer, eram roupas chiques, imagina assim, era um sobretudo preto, bem chique assim, uma coisa meio social. Então eu entendi na hora que era uma reunião solene, que aquilo não era uma coisa que acontecia sempre. E eu prestei atenção nos 4 rapazes. Por que eu prestei atenção neles antes, inclusive, de prestar atenção em Pan? Porque eu vi que eles ficaram meio assustados de eu estar vendo eles. Dias antes disso acontecer, uma pessoa me perguntou assim: o que você sabe sobre seus mentores? Não o mentor principal, não o guardião, mas os seus outros mentores. E na ocasião eu disse o seguinte: eu não sei muita coisa. Eu estou descobrindo ainda a questão né, de quais são os espíritos que trabalham comigo. Até o momento que eu tenho muita clareza é de Pan, porque ele é o meu mentor principal, ele é meu guardião, ele já está comigo há muito tempo. Mas os outros espíritos, aqueles que estão comigo ali mais, talvez relacionados a esta vida aqui, que talvez tenham sido meus antepassados, ou pessoas que se relacionaram comigo em outros lugares, quem sabe até em outros planetas. Desses outros eu não tenho muito conhecimento, mas eu acredito que são energias masculinas. Eu lembro que eu disse isso para essa moça. Eu acredito que são energias masculinas, porque eu estou aqui, nessa minha encarnação, trabalhando muito a questão de equilibrar a minha energia masculina com a minha energia feminina, porque eu tenho muita energia feminina, eu preciso botar para fora a minha energia masculina, esse fogo, a questão de saber materializar, de movimentar, de fazer acontecer, de manifestar. E aqui eu não estou falando nada de homem e mulher, tá, gente? Estou falando de energia masculina e de energia feminina. Todo mundo tem energia masculina e feminina, a questão é que a gente é muito desequilibrado nisso, e a gente precisa equilibrar. E nesta vida, isso é uma pauta, tá ali no meu caderninho do que fazer aqui. É trabalhar isso. Inclusive, eles têm um nome, os meus mentores têm um nome, que eles me chamam desse nome, e esse nome está totalmente relacionado a isso. Mas isso é história para um outro vídeo. Enfim, eu olhei para aqueles 4 rapazes e eu vi que eles estavam muito impressionados de eu estar vendo eles. Imagine que eles estavam ali, mas eles não estavam ali para eu vê-los, eles estavam ali, gente, para ancorar a energia de Pan, porque Pan é uma divindade. Isso, né, falando aqui com linguajar humano. Pan é uma divindade, ela é uma força cósmica. E mesmo que o meu mentor não seja o Pan, porque isso também pode acontecer, ele pode ser uma manifestação de Pan, uma fagulha de Pan, ou alguém que trabalha com a egrégora de Pan. Todas as possibilidades existem. Gente, a gente não está aqui para saber tudo. A gente é ser humanozinho, tá? Então, assim, o que seus mentores te deixam saber, entenda que já é o suficiente. Não queira entender tudo. Tiago, Pan que se manifesta para você é literalmente a força cósmica Pan, o sagrado masculino se personificando, ou ele é um mentor, alguém, sei lá, ligado ao quinto raio, enfim, um antepassado seu, gente, isso daí eu não sei. Eu sei que ele se apresenta como Pan, e ele trabalha com os mitos de Pan na minha vida. Não vou entrar aqui em detalhe, mas tudo na minha vida gira em torno de um personagem mitológico que é irmão de Pan.
E quem acolhe ele na mitologia é exatamente Pan. Quando ele entra em uma crise muito existencial, é Pan quem acolhe ele. E ele vai andar com Pan como se fosse um dos sátiros de Pan. Ele não é um sátiro, ele é irmão de Pan, meio irmão de Pan. Mas ele vai ser acolhido por Pan e ele vai trabalhar ali a questão existencial dele. Mas se o meu mentor é realmente uma manifestação Pan em si, ou se ele é, sei lá, um espírito que vem de um outro planeta e que trabalha com essa egrégora, ou se ele é um antepassado meu, ou se ele é o meu eu superior. Gente, isso eu ainda não sei. E não é o cerne da questão, entenda, gente. Os mentores não querem o palco da nossa vida. Nenhum nome eles precisam ter. O centro dessa encarnação nossa é a gente trabalhar na gente, e não neles. Eles já estão melhores do que nós, é trabalhar na gente. Então, toda vez que você ficar com muita ansiedade de saber o nome do seu mentor, de onde ele veio e tudo mais, lembre-se disso. O centro não é ele, é você. Ele está aqui te ajudando a trabalhar em você. Essa vida aqui é um tic-tac que passa muito rápido. Não fica perdendo tempo com coisa desnecessária, não, tá? Enfim. Então eu entendi que aqueles mentores meus que estavam ali eram meus 4 mentores. Porque eu já tinha tido esse número antes, tá? Que eram 4. E eu já desconfiava que eram 4 energias masculinas. E aí, quando eu bati o olho neles, eu vi que eram 4 rapazes, inclusive talvez um pouco mais novos do que eu, todos vestidos muito parecidos comigo, e eu vi o rosto de 2 deles, e 2 que estavam mais afastados, eu não consegui lembrar do rosto. Não sei se eu consegui discernir o rosto ou sequer eu nem cheguei a olhar para o rosto exatamente dos outros 2. Mas, imediatamente, sem. Sabe, não teve nada de oi, gente. Não teve nada de oi. Ai, que saudade de você. Não teve nada disso. Sabe, parece quando você encontra alguém que acabou de te ver? É mais ou menos isso. Tudo era novidade para mim ali. Mas eu tenho certeza que quando eu estou desencarnado, ou sei lá, quando eu até mesmo estou dormindo, tudo aquilo é muito normal. Aquelas pessoas são muito do meu cotidiano. Então, assim, não teve nada de euforias, não. Era uma reunião, eu entendi logo que aquilo era uma reunião muito solene e que aquilo não acontecia sempre. E que eu não voltaria a ver Pan daquela forma tão clara, nítida e palpável tão rápido. E então eu olhei para Pan. E aí gente, é muita emoção, sabe? Porque, como eu disse, eu tenho muita energia feminina e eu tô encarnado, né? Embora o meu corpo não estivesse lá, estava deitado na minha cama, mas eu estava ligado ao meu corpo. Inclusive, quando você está fora do seu corpo, as emoções ficam até sem uma peneira a mais aí que é o seu corpo, né? Então as coisas ficam mais latentes. Então eu fiquei muito emocionado ao vê-lo. E ele, volto a dizer, sempre se manifesta na minha vida como Panlicaios. É uma face de Pan mais moderada, mais séria. É o Deus Lobo. Trabalha libertares de tabus. Acabei de inventar essa palavra, libertares. Panlicaios, ele vem nos libertar das nossas cavernas internas. Então é uma energia. Aqui no Brasil, a gente poderia comparar a Exus, que trabalha com energias densas. Exatamente isso. Trabalha com energias densas para te ajudar a atravessar as suas piores encruzilhadas e iluminar suas sombras mais sombrias. É Pano e Caios. Então ele é sério. E lá estava ele sentado, bem composto, bem sério. Mas não é uma seriedade que te assusta, não, tá? É uma seriedade que te mostra que é uma seriedade. E que não é muito diferente de mim, porque embora eu seja risonho e tudo, passe doçura, as pessoas costumam dizer que eu passo uma doçura, mas eu internamente sou esse tipo de energia. Se você quiser imaginar como seria eu desencarnado em um momento mais elevado, mais evoluído, seria um Exu. Esse sou eu, um Exu caveira. Então, um Exu Tatá caveira, talvez, que eu acho que eles passam mais essa questão da sobriedade, né? Mais calmos, mais tranquilos, mas ainda assim bem sérios e lidando ali com energias densas. Então ele começou a conversar comigo, um jeito bem calmo, tá? E a gente estava conversando sobre esta minha encarnação. Eu não me lembro de tudo que a gente estava conversando. Sei que tá tudo aqui no meu subconsciente, mas ele me deu conselhos, a gente fez alguns ajustes. Eu entendi que eu estou aqui com o meu propósito bem claro. Então eles estão do lado de lá trabalhando, e eu estou do lado de cá trabalhando pela mesma coisa.
ajudar a humanidade a transitar para a nova era, a subir a elevação mental, energética, e eu tenho ali claramente as coisas que eu posso ensinar. E eu tenho os dons que eu posso usar, então a minha capacidade de canalizar mensagens, de canalizar respostas, de escrever sobre as vidas passadas, o presente e o futuro das pessoas, que eu chamo de livro da alma, que eu faço isso para os meus clientes também, os atendimentos que eu faço, os livros que eu escrevo. Eu escrevi um livro aqui que eu não encontrei até hoje nenhum livro parecido, que é A Banda Sagrada de Tebas, onde eu conto a história sagrada, espiritual da homoafetividade. Isso é um tabu, um grande tabu, falar sobre uma afetividade na nossa geração, ainda mais ligando isso à espiritualidade e trazendo dados históricos, científicos, mitológicos, espirituais e canalizações. É um material inédito. Inclusive, eu sei desde criança que eu ia escrever esse livro, tá? Mas isso é história para outro vídeo. Enfim, ele conversou muito comigo, aquela presença muito acolhedora. Eu estava em casa, né? Eu estava em casa. Só que tudo muito sério, ele não encostava em mim, não demonstrava sentimento nenhum, além da energia que ele me transmitia de que eu estava seguro ali, de que eu estava acolhido, de que aquilo ali era minha família. Tipo assim, minha equipe. Mas aí meu lado humano não se aguentou. E teve uma hora que eu interrompi ele. Porque já tava um nó na garganta, sabe? Assim, só de falar, gente, eu já começo a me emocionar. Eu sou muito emotivo. Eu tenho muita energia de água no meu mapa. Embora eu seja um virginiano. Eu interrompi ele e falei assim: Eu te amo muito. Eu te amo como um pai. E eu lembro que foi uma coisa muito sincera, sabe? É como se eu tivesse com aquilo na minha garganta para falar para ele há muito tempo. E aí eu não aguentaria deixar aquela oportunidade passar sem dizer aquilo para ele. Eu sei que ele está na minha vida desde que eu sou criança e que ele me acompanha desde as outras encarnações, que já faz muitas encarnações que eu não tenho um contato tão claro e direto com ele. Então, essa minha encarnação de hoje é meio que uma festa para mim, deu resgatar memórias, resgatar muita coisa, né? Muitos dons e ter clareza dos meus mentores e principalmente do meu guardião principal. Então eu queria dizer aquilo para ele, eu falei, eu te amo muito, eu te amo como um pai. Entenda, gente, eu não estou dizendo que ele é meu pai. Eu disse que eu te amo como um pai. E ele não foi indiferente ao meu carinho. E foi a única hora que ele saiu daquele lugar mais sério. E eu lembro que ele soltou uma expressão, que é como a gente, sabe quando você vai brincar com uma criancinha, você faz assim, oh, você faz assim, esse som meio, oh. De uma forma mais séria, ele fez esse som. Quando eu falei assim, eu te amo muito, eu te amo como um pai, e aí eu parei de falar, porque eu ia começar a chorar, deu que nó na garganta assim, eu ia começar a chorar emocionado, aí eu parei para não fazer um papelão ali, né, para não passar vergonha, porque o ambiente, gente, era sério, não era um ambiente para isso. Mas eu precisava desabafar isso. Demonstrar carinho, já tinha muito tempo que eu não tinha consciência tão clara assim da presença dele, alguém muito especial pra mim, é como um pai mesmo. E aí ele parou o que ele tava falando e fez essa expressão assim, oh, tipo assim, né? Ele achou fofo, é o que eu entendi, ele achou fofo eu ter feito aquilo, ele não me repreendeu, mesmo ele sendo ali Deus Pan-Licaios, o Deus Lobo. E aí ele se levantou. Quando ele se levantou, eu vi, né? Tipo, eu pensei algo tipo assim, será que eu fiz algo que eu não deveria ter feito? Mas eu não senti medo. Então, com muito cuidado, ele começou a se aproximar de mim. Nisso que ele começou a se aproximar, eu comecei a sentir aquela energia típica de Pan, da egrégora de Pan, que Pan-Licaios, obviamente, quando vai se manifestar na nossa vida, ele dá uma segurada nessa energia, porque a gente tem limite, né? Que é uma energia muito sexual, gente. É o que a gente chama de Kundalini, ou Kundalini, que é o despertar que vem através da sexualidade, sim. Que é a subida da serpente, né, do fim da sua coluna. Eu não tenho a minha Kundalini desperta. Mas quando ele começou a se aproximar de mim, cada passo que ele dava, primeiro que eu comecei a ficar ereto. Sim, eu comecei a ficar. Porque é essa energia, gente, a energia sexual no seu, sim, no seu auge, é pan. E ainda mais panicaios, aí é mais ainda a energia sexual personificada ali na sua frente, ou né, no seu campo energético.
E eu comecei a ficar excitado, e eu com vergonha, né, gente, eu tava aprendendo tudo ali. Eu não tava, tipo assim, gente, eu tô ficando excitado aqui, isso não é ambiente pra isso. Muito mais com alguém que eu acabei de chamar de meu pai. Mas não tinha nada a ver, gente, com sexo, não era nada disso, é porque a energia dele é essa, sabe? Isso é maravilhoso, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que isso é maravilhoso. Quantas vezes eu tô meditando, tô em contato com o meu eu superior e eu fico ereto. Maravilha! Isso é um sinal de que você está transcendendo, de que você está despertando. Não tenha medo da sua energia sexual, do seu fogo. Inclusive, eu tô aqui, um dos motivos é exatamente para desenjaular o meu fogo, que eu prendi em cativeiro por muitas vidas na religião. Então eu comecei a ficar ereto, sentia aquela energia forte sexual, e aí eu comecei, né, ali na minha ingenuidade, ficar com medo de alguma coisa acontecer ali. Se é que você me entende, né? Já que a gente está falando de um Deus que nos mitos é bem safadinho, né? Nos mitos, volto a dizer, os mitos são símbolos, não são histórias reais. Mas eu, na minha ingenuidade, fiquei com medo de coisas acontecerem. E ele não tocou em mim. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito linda. Quem já leu meu livro A Banda Sagrada de Tebas vai lembrar de uma cena muito parecida com o que eu vou contar agora. E você vai entender que o que eu escrevi aqui, nessa parte, por exemplo, já era uma canalização. Já era ele em contato comigo, tendo essas experiências comigo. E ali ele me mostrou que o que eu escrevi aqui, que eu chorei tanto escrevendo aqui nesse livro sobre a história da homoafetividade, já era eu tendo iniciações com ele, contato com ele, sendo trabalhado com ele, ele desbloqueando energias na minha vida, e ali ele refez uma cena desse livro. Então ele se aproximou de mim como Panicais, ele estendeu a mão dele e ele colocou a mão direita dele no meu ouvido esquerdo, sem encostar em mim, só na altura. E aí uma luz branca começou na minha cabeça. E aquela luz tomou a minha cabeça e tomou o meu corpo. Eu me vi dentro de uma luz. Essa luz vinha da mão dele, mas ela também estava dentro da minha cabeça e irradiava no meu corpo, mas o centro era na minha cabeça. E ele apenas com a mão direita dele estendida, tocando próximo assim do meu ouvido esquerdo. Ele não disse nada, ele não tocou em mim, ele apenas fez isso. E por uns 20 segundos eu fiquei dentro daquela luz que ele estava ministrando na minha cabeça. E, gente, eu nunca senti uma coisa tão maravilhosa e gostosa na minha vida. Parecia que eu era um gozo, sabe? Eu posso falar do gozo masculino, né? Eu não sei exatamente como é o gozo, o tesão feminino, mas imagina o gozo masculino. Era como se eu estivesse ejaculando sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, mas não era sexual. Não vinha do meu órgão genital, era na minha cabeça. E era uma coisa muito pura, inocente, e ao mesmo tempo era como se aquele fosse o meu o eu de verdade, como eu deveria me sentir o tempo inteiro. E, gente, era muito gostoso. E aí, eu vivendo aquilo e ao mesmo tempo o meu racional tentando entender e achar uma explicação. E a única coisa que vinha na minha cabeça era uma palavra. Ela veio meio que escrita, bem grande, vinha escrito Kundalini. 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 E aí, a moça que estava do meu lado, que é quem tinha me ajudado lá, ela viu que eu estava num dilema, se entender se aquilo era sexual, se ia acontecer alguma coisa, ou se era só espiritual. Aí ela riu. Eu escutei ela rindo discretamente e falou assim: calma, Tiago, é só isso. Ou seja, calma, Tiago, não vai rolar nada sexual. Calma, Tiago, calma, calma, é só isso que está acontecendo aqui. E aquela coisa maravilhosa, aquela coisa assim incrível. Hoje eu sei que ele estava fazendo desbloqueios energéticos, elevando, me ajustando energeticamente até para eu ter mais contato com eles, elevando a minha energia, me transitando para uma dimensão mais elevada, ajustando os meus chakras, principalmente nessa região aqui. Tanto é que o meu trabalho com canalização espiritual fez um boom assim depois disso. Então hoje eu trabalho com canalização espiritual de forma muito fácil. Eu normalmente, quando eu chego para atender um cliente com canalização espiritual e leitura de tarô, eu já chego com mensagens. As pessoas ficam meio assustadas, eu já chego e falo assim: ó, antes de você me fazer a pergunta e me dizer sobre o que vamos falar, eu tenho isso para te dizer.
Eu não tenho nenhum trabalhão para conseguir isso não, gente, é muito fácil. Ah, isso quer dizer que eu sou lindo, maravilhoso? Não, não, não. Isso quer dizer que é parte do meu trabalho aqui, que eu tive uma ajuda para desbloquear isso e que eu também trabalhei desde criança para conseguir chegar nesse ponto. Mas tem outras áreas da minha vida que eu preciso trabalhar ainda e que talvez você já tenha trabalhado nessas outras áreas. Então não sou melhor que você por eu canalizar mensagens, por eu acessar informações, registros arcásticos, acessar o portal das pessoas, principalmente quando eu vou escrever o livro da alma das pessoas, para escrever sobre vida passada, presente, para onde essa pessoa está querendo ir, o futuro dessa pessoa, e eu acesso o campo energético da pessoa ali muito facilmente, através do portal pelo qual ela entrou aqui nesse mundo. Então tudo isso começou a aflorar de uma forma muito mais fácil e muito assim rápida com esse desbloqueio que ele fez aqui. Quando ele tirou a mão, eu entendi que a reunião estava terminada. Que o que ele tinha para fazer ali na reunião, além de me dar os conselhos e falar as coisas que ele tinha me falado, das quais eu não me lembro de quase nada, eu sei que era sobre essa minha encarnação aqui, a gente estava ajustando algumas coisas ali, porque como todo ser humano eu já me desviei do meu caminho verdadeiro várias vezes, né? E tenho as minhas dificuldades, gente. Estou aqui encarnado não é à toa. Quando eu disse, eu vou lá fazer lá o trabalho que tem que ser feito do lado de lá, era uma oportunidade para mim também. Então eu não vim só ajudar o planeta a transitar. Eu vim também para elevar na minha vida coisas que eu tenho aí de dificuldade que não dava para trabalhar do lado de lá, que era aqui que eu tinha oportunidade, que é a matéria. Não é à toa que eu nasci em Virgem, na casa 2. Estou aqui para trabalhar com matéria, para aprender a lidar com coisas materiais, com relacionamentos, com pessoas, com gente, com dinheiro, com bens materiais, com, com, com esse mundo, gente. Porque quando as coisas, o assunto é aqui em cima, ó, eu fluo, que é uma maravilha. Me bota para escrever um livro, me bota para escrever uma música, me bota para canalizar uma mensagem, me bota para fazer uma meditação, me bota para fazer uma projeção astral. Ô, meu filho, vai. Agora me bota para lidar com o ser humano. Me bota para lidar com o dinheiro. Entende? Claro, já não sou mais aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, eu já evoluí. Mas é claro, né? Porque eu também já estou na metade da minha vida. Se já não tivesse evoluído muito até aqui, né? Paciência. Mas enfim, quando terminou ali, que ele fez esse desbloqueio no meu campo energético e abriu ali uma área, eu não vou entrar aqui em muito detalhe, que estava bloqueada. A moça que tinha me levado lá falou assim, ela riu, ela é brincalhona, sabe? Hoje, mais ou menos, eu sei que ela é encarnada, essa moça é uma moça encarnada. Do meu jeito que eu estava encarnado e estava ali em projeção astral, ela também estava encarnada e estava ali em projeção astral. Os outros não são encarnados. Ela brincou e falou assim, tá na hora de você voltar para o meio daquele tanto de cristãos. E ela riu, porque ela sabe o tanto é difícil para mim, né, com o tipo de consciência que eu tenho, com o despertar que eu já venho vivendo, lidar com cristãos, com a agressividade deles, com as falas duras, com o olhar preconceituoso, com os julgamentos, com tudo que vocês puderem imaginar. Claro, existem exceções, mas são exceções. Né? No caso, a maioria é com isso aí que a gente tem que lidar quando está lidando com pessoas assim. Né, já que tudo que não é espelho assusta muito eles. Então a minha espiritualidade assusta muito os cristãos, os meus dons assustam muito os cristãos, a minha personalidade assusta muito os cristãos, a minha natureza assusta muito os cristãos. Mas é com eles que eu lido. Não é à toa que eu nasci no Brasil, o país mais cristão do mundo. E muitos de vocês que estão me assistindo são cristãos e se sintam acolhidos. Se vocês estão me ouvindo, significa que vocês já não são mais esses cristãos que me machucaram ao longo do caminho, então fica tranquilo, você é muito bem-vindo aqui. Se você também é um dos cristãos que me machucaram no meio do caminho, seja muito bem-vindo também, que só de você estar me assistindo significa que algo já mudou aí dentro de você, e no fim todos nós somos um e todos nós nos amamos, porque nós somos literalmente um. Quando isso aconteceu, eu entendi que era hora de eu voltar. E ela não precisou me mandar de volta. Quando ela disse, tá na, né, tipo assim, acabou, está na hora de você voltar. Ela brincou, né, tá na hora de você voltar pro meio daquele tanto de cristãos. Eu olhei pra janela, né, tipo assim, tchauzinho em Paris, e voltei para o meu corpo. Pá! É como se você, sabe, aclopasse de novo dentro de um carro, como se a pessoa entrasse de novo dentro do carro, assim fui eu voltando para dentro do meu corpo. Quando eu voltei, aquilo assim,
Mudou a minha vida, né, aquela experiência. E no mesmo dia eu entrei em contato lá com aquela moça, que foi uma das pessoas que mais me ajudaram a retomar o meu contato mais próximo com o punk, que ela falou assim, tem muito tempo que você não conversa com ele, assim, de conversar mesmo, tipo uma oração, e ele sente saudade disso, que você conversava muito com ele, você tinha muito contato com ele, principalmente quando você era criança, né? E a partir dela eu fui me desenvolvendo e procurando os caminhos para me reencontrar com o Pan de uma forma não mais só de estudo, de pesquisa, de escrita, de intelectual e filosófico, mas realmente assim no dia a dia, né? Então eu procurei ela novamente. E quando eu procurei ela, eu mandei mensagem para ela no mesmo dia. Eu não contei tudo, até porque não deu tempo. Como ela também é canalizadora, ela já me deu a resposta. Eu procurei ela e falei, Beltrana, hoje eu tive uma projeção astral, eu encontrei o meu mentor. Mas antes de falar sobre isso, eu queria te perguntar, sabe? Aí quando eu falei assim, ela falou assim, você, porque eu ia perguntar para ela o seguinte, antes de falar sobre Pan, eu ia perguntar para ela se aqueles 4 rapazes que eu vi, se eles eram meus mentores, né? Porque eu tenho Pan como meu mentor principal, meu guardião, que já está comigo há muitas vidas, e tenho outros espíritos que me acompanham, muitos relacionados a esta minha vida aqui, alguns já foram meus parentes em outras encarnações, outros são manifestações de divindades também, enfim. E desses mentores, essa equipe, né, alguns entram, saem, outros estão ali com você só durante alguns trabalhos, algumas situações da sua vida, mas dentre esses mentores tem 4 ali que estão mais presentes. Ah, aí eu ia perguntar para ela, né, se aqueles 4 rapazes que eu vi eram meus 4 mentores. Antes de eu perguntar, quando eu disse para ela que antes de falar de Pan eu queria falar sobre uma outra coisa, ela riu e falou assim, você quer me perguntar se os 4 rapazes que você viu eram seus mentores? Aí eu falei, exatamente, exatamente. Aí ela riu e falou assim: é, são seus 4 mentores, são 4 rapazes, né? Eles são mais, aparentam até mais novos que você, mas eles não esperavam que você visse ele.